Oi pessoal, eu sou a Gabriela, está começando mais um vídeo do blog Dicas Pais e Filhos. Toda semana eu vou trazer para vocês dicas, curiosidades e informações do mundo materno. O tema de hoje é adaptação escolar. O primeiro dia na escola é sempre um dia bem difícil. Não é à toa que encontramos vários textos, vídeos e até livros sobre o assunto da adaptação escolar. Aqui em casa, a minha experiência foi bastante tranquila. A Luísa foi para a escola quando ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ela foi para uma escola bem pequena, em que ela já fazia uma atividade semanal, e ela ficava na escola apenas 3 horas por dia. Não me lembro de traumas, de choradeiras, de nada. Me lembro que ela adorava, ficava super feliz em ir para lá e sentia uma liberdade muito grande e adorava fazer as atividades. O problema da Luísa maior foi quando o Antônio Pedro nasceu. Quando o Pepe nasceu, a Luísa tinha 1 ano e 9 meses. E aí sim ela começou a não querer mais ir para a escola. Apesar dela estar super adaptada, de gostar da escola, a escola ser pequena, ter no máximo 10 alunos por turma, os profissionais super atenciosos, ela começou a não querer ir para a escola para poder ficar em casa comigo e com o bebê. Esse processo de readaptação foi bem mais difícil. Até porque nesse momento eu tinha muita culpa de mandar ela para a escola ficar com o bebê, e quando eu ficava com ela e deixava o bebê com a minha mãe, eu também tinha culpa de estar deixando o bebê. Então era uma época mesmo que eu estava mais sensível, estava mais vulnerável, e isso atrapalhou muito na readaptação. Eu só consegui adaptar de novo a Luísa na escola quando eu conversei muito com a dona da escola e ela chamou minha atenção dizendo: olha, você não tá bem. Se você não passar segurança para sua filha, ela não vai vir para cá segura. Então ela tá meio que se aproveitando desse seu momento mais frágil, então você precisa ser mais forte e realmente decidir se você quer que ela venha para a escola ou que ela fique com você em casa. Eu decidi naquele momento que realmente eu precisava que ela fosse para a escola, até porque eu precisava me dedicar para o Pepe. Então eram pelo menos 3 horas que ela estava na escola e eu ficava sozinha com ele. E uma coisa que ajudou muito na adaptação foi que ela levava todo dia para a escola algum objeto que ela gostasse muito. E no caso da Luísa, ela adorava aquele Barney dinossauro. Então ela todo dia saía de casa, levava o Barney, que cantava até uma música, e passava o dia inteiro agarrado com o Barney na escola. Mas aí ela passou de novo a gostar da escola, a curtir ir para a escola e deu tudo certo. A adaptação do Antônio Pedro foi super tranquila. Afinal de contas, ele foi para a escola, uma escola ótima, que a irmã já estudava, e ele tinha a irmã lá. Então eles achavam o máximo estudar na mesma escola. A Luísa achava super bacana tomar conta do Antônio Pedro, poder visitar o Antônio Pedro na sala dele. Então isso ajudou muito a adaptação. Eu fiz uma adaptação com ele de 2 semanas mais ou menos. Ele ficou super bem e quando ele chorava ou tinha alguma insegurança, pegavam ele e levavam ele na sala da Luísa, que isso já era suficiente para ele ficar tranquilo. A diferença do Antônio Pedro para a Luísa é que o Antônio Pedro se contaminava muito com o choro das outras crianças. Então, quando os bebês começavam a chorar, as outras crianças começavam a chorar, ele acabava titubeando e chorando um pouquinho. Mas logo depois ele parava. E o que é muito legal de observar é que o Antônio Pedro foi para a escola com exatamente 1 ano, porque ele é de 24 de janeiro e ele foi na primeira semana de fevereiro, e ele ainda não andava. E é impressionante como a escola incentivou e estimulou a autonomia dele e ele rapidamente começou a andar. Então realmente eu vi que era importante ele ir para a escola porque ele também precisava desse momento com outras crianças para até poder estimular o desenvolvimento dele. Uma coisa que eu falo para os pais que ajuda muito a adaptação da criança e realmente não funciona se os pais não estiverem muito seguros em relação a criança precisar ir à escola, a criança ter que ir à escola, e segunda, se eles não estão seguros em relação à escolha da escola. Os pais precisam estar muito seguros para que a criança se sinta segura. Se você está inseguro em relação à escola, se você tem um monte de dúvidas em relação à escola, os profissionais que estão lá, a estrutura da escola, não vai funcionar. A criança acaba captando essa insegurança, ela fica insegura também e a adaptação fica muito difícil. Então eu costumo dizer que pais seguros, crianças seguras. Se você está feliz, se você está seguro, a adaptação do seu filho vai ser muito mais fácil. Uma outra dica super importante é que você precisa estar bem ambientado nessa escola. Você precisa conhecer bem a estrutura física, os profissionais, as pessoas que vão interagir com o seu filho. Você precisa gostar daquele ambiente e passar essa segurança e conhecimento para a criança. Esse ano de 2014, por exemplo, eu tive que adaptar os dois em uma nova escola. A Luísa não podia mais ficar na escola que ela estava, que era uma escola para criança pequena, e eu acabei trocando o Antônio Pedro junto com a Luísa.
Então a gente foi à festa junina no ano anterior, a gente conheceu crianças que estudavam na escola, a gente conheceu adultos, amigos nossos que tinham estudado na escola, os filhos estavam estudando lá. A gente foi na Feira de Ciências, fomos na festa junina, como eu falei, fomos na Olimpíada, que aí, quando as crianças começaram o ano letivo, elas já tinham ido alguma vez naquela escola, já tinham se ambientado. Não é à toa que as escolas fazem aquele dia de ambientação, que na verdade é uma convivência, uma provinha, uma atividade lúdica com a criança. Porque assim, quando começa o ano letivo, não é o primeiro dia que a criança vai estar indo naquela escola. É importante sempre os pais conversarem muito com a escola, como é que a escola lida com esse período de adaptação. Porque tem algumas escolas que são muito rígidas e falam que o período de adaptação não pode ultrapassar 1, 2 semanas, 3 dias. E cada criança tem o seu tempo, cada família tem o seu tempo e tem a sua necessidade. Então, não pode ser rígido desse jeito. Você tem que estar com o seu filho o tempo que ele precisar, que você esteja com ele e que você também se sinta segura em deixar o seu filho ali e saber que ele vai ficar bem. E aí vale uma dica que não pode nunca você mentir para o seu filho. Se você está lá adaptando a criança, é preciso que ela tenha certeza que você está lá. Que se ela chorar, acontecer alguma coisa, você vai aparecer. Então nunca saia da escola sem dar tchau pro seu filho. Mesmo que a escola fale, pode ir, mãe, pode ir, ele já tá bem. Não, eu quero dar tchau pro meu filho. Eu quero que meu filho saiba que eu tô saindo daqui, que eu tô indo pra casa, que se ele precisar de mim ele vai poder me ligar, mas que eu vou demorar um tempo pra chegar aqui. Senão, realmente, você não estabelece um vínculo de confiança do seu filho e ele começa a ter medo de ficar naquela escola. Bom, essas são as principais dicas que eu dou para adaptação escolar. Espero que tenha te ajudado e esse foi mais um vídeo do blog Dicas Pais e Filhos. Continue me acompanhando no www.dicaspaisefilhos.com.br, nas redes sociais e aqui no canal do YouTube. Espero que você tenha gostado. Obrigada, beijo, tchau!